Universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. Energia racional. 799, volume do Histórico do Racional Superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 799, volume do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na energia pior que existe, a energia magnética. Vão ser feras quadrúpedes e feras bípedes, que são ferozes também, porque são feitos pela pior energia que existe, a energia magnética, a pior energia que é o puro mal, que é o mal puro, e por isso já passaram por várias transformações. Porque nasceram do chão, são racionais com forma de animais, já passaram por várias fases de indígenas, agora estão passando pela fase da racionalização, a fase do fim dessa deformação racional, e a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E eis aí eis o encanto, pois está aí o universo em desencanto, desencantando toda a humanidade para a volta ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Em 1935, terminou a fase do pensamento, mas ninguém sentiu a mudança dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade por meio do conhecimento racional, tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos também na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que o raciocínio estiver pronto, completamente desenvolvido, volta ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para depois que estiverem todos bem preparados, com o raciocínio desenvolvido, quando a humanidade estiver com o raciocínio completamente desenvolvido, voltem ao seu estado natural. E o corpo é de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, se transforma para a classe de bicho irracional. É feito pela pior energia que existe,
que é a energia que é mal puro, que é o puro mal, a energia magnética. E depois, por serem filhos do eixo da Terra, tem que correr toda a hierarquia de Exu para espetar os materialistas com garfão na mão, para que deixem de serem materialistas, porque tem pessoas que têm a vida como sendo essa mesma. É um verdadeiro materialista. E há milhões de milênios que vem a natureza tratando de desenvolver o raciocínio de todos, para que depois de desenvolvido volte ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando desenvolver o raciocínio de todos, para que voltem ao seu verdadeiro estado natural e sejam um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na era do fogo. E por isso, sendo sequestrados, sendo roubados, famílias sendo roubadas com armas de fogo, tudo porque terminou a fase do pensamento e está aí, a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saiba como voltar, e saiba voltar para ele. O pensamento não foi feito para acertar, o pensamento foi feito para liquidar, para lapidar o pensador. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau no pensador. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso está aí uma infinidade de desastres feito pelo pensamento. Está aí o terrorismo feito pelo pensamento. O terrorismo e os assaltos à mão armada. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para voltarem todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência, falindo naturalmente. A natureza mudou de fase e ninguém sentiu a mudança das energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, por a natureza ser de transformações. E muitos terremotos, muitos vulcões e muitos tufões, tudo porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. Tudo isso são males naturais da natureza. Todas essas transformações são males naturais da natureza. Tufão, furacão, tornados, são males da natureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E está aí as transformações naturais da natureza. Tudo porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E há milhões de milênios que vem a natureza querendo aperfeiçoar a humanidade, desenvolvendo o raciocínio pela cultura racional. E depois que estiverem prontos, depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, passa para o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói.
além dos males que existem da natureza, que é a leucemia, que é o câncer, que é o AIDS, são males naturais da natureza e que o pensamento não encontra recursos para debelar esses males, para destruir esses males, porque o pensamento não pode com a natureza. A natureza são males naturais da natureza. O câncer, o AIDS, a leucemia, são males naturais da natureza e o pensamento e a imaginação fica muito abaixo da natureza. E há milhões de milênios que vem a natureza aperfeiçoando a humanidade na cultura racional, desenvolvendo o raciocínio da humanidade, porque quando o raciocínio estiver pronto, completamente desenvolvido, estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a natureza, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Por isso estão aí, sem saberem o porquê assim é, sem saber o porquê assim são, sem saberem de onde vieram e para onde vão, sem saberem para onde vão. Vivem completamente desconhecidos de si mesmo, pensando que são anjinhos que vieram do céu, ficam pensando e imaginando que são anjinhos, mas não sabem que são feitos por essas 7 partes do porquê, que assim são, e não anjos que vieram do céu, anjos bons, anjo bom, anjo mau. E assim é esse mundo deformado e encantado. Tudo aí encantados com a vida da matéria, todos aí nesse encanto, sem saber o porquê dele, sem saber quem são, sem saber o porquê assim são, sem saber de onde vieram, sem saber para onde vão e sem saber para onde irão. Essa é a vida do encantado. Agora está aí o universo em desencanto, para desencantar todos desse encanto pavoroso e horroroso. Pavoroso porque é de muito sofrimento. Ninguém tem garantias. As garantias não são nenhuma, porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, procurando desenvolver o raciocínio da humanidade, para depois que estiver com o raciocínio desenvolvido, voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. A energia do primeiro mundo, e que deu consequência à energia desse segundo mundo, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, volta ao seu estado natural, porque estará pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O estado natural dela é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio da humanidade com a cultura racional. Depois de desenvolvido e pronto, estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, vem preparando e desenvolvendo o raciocínio, porque o raciocínio estiver desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, para ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos,
onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque a cultura racional está aí para desenvolver o raciocínio de todos. E depois que o raciocínio estiver pronto, volta ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, fazendo com que todos voltem para o seu estado natural. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque o mundo racional, as energias são puras, limpas e perfeitas. O mundo do verdadeiro Deus. E essa cultura é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, procurando desenvolver o raciocínio com a cultura racional. E depois que o raciocínio estiver desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruído por esses 3 males da natureza, que é o câncer, que é a leucemia e que é o AIDS. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para desenvolver o seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E ninguém sabe por que assim é, o porquê todos assim são, quem são, o porquê que vieram desconhecidos de si mesmo. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional. E para ir para o primeiro mundo, é preciso desenvolver o seu raciocínio com a cultura racional. Aí estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Depois que desenvolver o raciocínio, hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, porque assim são, e de onde vieram e para onde vão. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional. Mas, para ir para o primeiro mundo, é preciso desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para desenvolver o seu raciocínio com a cultura racional. Depois do raciocínio pronto, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 800 volume do Histórico.